Crime bárbaro, bárbaro, que chocou Várzea Grande. Teve um desfecho importante nas últimas horas. Tem as imagens da chegada do criminoso da DHPP, pode colocar no ar. Pode colocar no ar a chegada dele. Isso, pode abrir áudio, pode abrir o áudio. Nossa equipe do Cadeia Neles, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, na Miguel Sutil, chegando ali no Pico do Amor. Atenção, é agora. A saída desse assassino frio, calculista. Vai, Diego de Rodrigues, vai, cola nele. Ombro a ombro, vai, Didi. Você não quer mostrar? Você planejou, Gabriel, esse crime? Matei. Por que você matou ela? Você planejou o crime ou não? Eu não planejei, ué. Planejou como? Mas vocês já se conheciam? Você tinha algum vínculo? Não conhecia, não tem vínculo nenhum, não. Ela tentou matar eu matei ela. Como? Você matou antes de você queimar ela ou não? Sim, eu matei ela antes de queimar. E depois você atirou fogo como? Na pedrada. Na pedrada? Depois da pedrada, o que você fez, Gabriel? É sobre a morte Você primeiro de jogou a pedra e depois você atirou fogo nela? Josivane Borges de Amorim, de 45 anos. A vítima que foi encontrada morta na semana passada, com lesões na cabeça, o corpo carbonizado. Uma cena que causou muita revolta, muita comoção, porque a gente viu essa criatura abordando essa mulher na rua. A gente viu o momento da abordagem, a câmera de segurança registrou. A imagem está no ponto aí, da câmera de segurança. Vamos recordar, a audiência do Cadeia Neles se lembra. O Alexandre esteve no terreno, mostrou a área durante o dia, explicou exatamente onde ela foi deixada, os vestígios que permaneceram, e aí está a imagem. O momento que esse criminoso, esse discípulo do capiroto, ataca essa mulher. Às 2h44 da madrugada de 1º de junho. Preste atenção no desenrolar das imagens. Tá? Ó, tem ali um diálogo. E ele vai pareando com ela o tempo todo. E na esquina o diálogo, tá? Ó, mais uma vez, a imagem segue. Atenção, ó, abordou. Ali ele já... Ó, vai arrastar. Ali, de acordo com a polícia, ele já teria dado uns socos nela. Ela é arrastada para o terreno e ali, infelizmente, o Gabriel Júnior de Almeida Dirceu, de 20 anos de idade, comete um crime brutal. A imagem da saída ali das equipes da Politec, que a nossa equipe também estava no local durante a tarde, acompanhando o desenrolar nos primeiros momentos da investigação, e aí está a imagem dele. Escondeu o rosto na delegacia, né? Seu criminoso, safado, covarde, escondeu o rosto na DHPP pra quê? Se foi por câmeras de segurança que você acabou sendo identificado até com mais facilidade. Cara de pau, covarde. Traz o nosso Alexandre Ferreira na tela do Cadeia. Se tiver a posse, pode dividir tela. Pode trazê-lo ao vivo, com as atualizações e o que disse essa criatura durante o interrogatório. É você, Alexandre. Bom dia. Exatamente isso, Daniel. Olha só, bom dia para você e bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Cadeia Neles na manhã desta terça-feira. Olha só, o fim da caçada contra esse suspeito aí de ter assassinado e queimado viva a Josivane. Como você disse, ele foi identificado como Gabriel Júnior de Almeida Dirceu. Ele tem 20 anos de idade. E nas imagens que a nossa equipe de reportagem conseguiu ontem, nossa equipe da TV Vila Real, ele assume a autoria do crime. Ele fala, eu matei mesmo. Para dar mais detalhes sobre o depoimento dele, aqui ao meu lado está a delegada Jéssica Assis, que está à frente das investigações desde o dia 1º deste mês, onde nossa equipe esteve no local também. A delegada Jéssica também esteve lá. Nós conseguimos falar com ela na época e ela está na frente dessas investigações. E ela vai dar mais detalhes sobre o depoimento deste suspeito, o que ele disse e como que tudo isso aconteceu. Delegada, bom dia, muito obrigado por atender a nossa equipe de reportagem. Explica para quem nos acompanha então aqui pelo Cadeia Neles o que ele disse em depoimento para a polícia. Bom, em interrogatório, que ocorreu aqui na unidade ontem, o suspeito afirma que conheceu a vítima numa praça na região central de Várzea Grande e que a teria abordado já com a intenção de ter uma relação íntima com ela.
Isso aconteceu um dia antes do crime, no domingo, dia 31. Ele alega que ambos consumiram drogas juntos e que a condição, né, para que mantivessem uma relação mais íntima seria o pagamento em drogas, em substâncias entorpecentes. Então, eles saem dessa praça de região central a pé e vão se locomovendo ali pela região as adjacências da Avenida Filinto Miller, em Várzea Grande, param numa residência abandonada que existe ali, consomem drogas. E ele fala, então vamos, né, vamos consumar o ato aqui. Ela falou, não, aqui vem muita polícia, não me sinto. Foi efetivamente onde aconteceram os fatos. Ela muda de ideia e fala que não quer mais. E aí aparecem nas filmagens, né, justamente esse desentendimento entre os dois. Ele relata que realmente houve esse desentendimento e que ele vai empurrando ela em direção ao mato. E as imagens mostram que ele se aposta da bolsa que ela tinha em poder dela, ele carrega essa bolsa e no local eles permanecem por mais de 2 horas. O suspeito alega que a motivação do crime teria sido um ataque inesperado que a vítima efetuou contra ele na região do pescoço com uma faca, que disse ele estar dentro da bolsa dela, e que essa teria sido a motivação, que ele teria se defendido diante dessa agressão da vítima e com uma pedra teria desferido golpes na região da cabeça dela e ceifado com a vítima dela. Ele afirma que quando ele saiu dessa região do mato por volta de 5h15 da manhã, a vítima ainda agonizava, ainda estava viva, e ele foi buscar um galão e combustível para atear fogo ao corpo dela, porque na visão dele ele afirma que ele não poderia deixar vestígios digitais, vestígios biológicos, para ser atrelado ao cometimento do crime. Então ele volta por cerca de 6h40 da manhã, ele retorna com o galão, ateia fogo ao corpo dela, afirmou em interrogatório que ela ainda estava viva quando isso aconteceu. Ele afirma também que jogou uma cuba de pia que estava ali naquela região de matagal para tentar esconder o corpo dela, e nisso ele se evade. Trata-se de um criminoso assim que não tem moradia fixa, é uma pessoa acostumada com a vida do crime, tanto é que ele troca de roupa quando retorna ao local munido do galão com combustível para tentar ocultar aquele corpo, e posteriormente ele ainda descarta as roupas do crime numa residência abandonada muito próxima ali ao local dos fatos. Delegada, por que esse crime está sendo caracterizado, né, como um feminicídio? Explica pra gente. A classificação como feminicídio, ela decorre da própria dinâmica dos fatos. Trata-se de um feminicídio motivado por menosprezo ao gênero feminino, uma vez que esse preso ele não teve a capacidade de respeitar ou não a dissonância de uma vítima diante da sua autonomia sexual e autonomia sobre o seu corpo. Então, como ele forçou aquela relação, como ele forçou uma intimidade sobre ela que ela não desejava, isso caracteriza feminicídio nessa vertente não íntima, que não decorre de violência doméstica, mas advém desse ódio, desse menosprezo, dessa objetificação do corpo da mulher, a satisfação da lascívia de um homem e posteriormente do descarte desse mesmo corpo, uma vez que não servia mais ao propósito dele. Certo. Delegada, o crime aconteceu no dia 1º de junho deste ano e ontem ele foi preso, ou seja, aproximadamente aí 1 semana depois do crime, esse homem foi preso. Como que foi esse momento da prisão? Se ele apresentou resistência? Como que a polícia conseguiu realizar a prisão dele ontem? Nós montamos uma verdadeira força-tarefa aqui na Delegacia de Homicídios e preciso parabenizar o empenho e a extrema competência da equipe de investigação e de escrivania que a gente possui aqui, que foram incansáveis, passaram 1 semana de maneira ininterrupta, sem nunca desistir para identificar esse suspeito. Isso tinha apertado mesmo? Como que foi. Isso. Então, a gente continuou essas diligências 1 semana e lavramos o flagrante por conta dessa falta de pausa, né, nas diligências investigativas. Agora representamos, né, encaminhamos o auto de prisão em flagrante ao Poder Judiciário com pedido de prisão preventiva
e estamos aguardando aí para ver se vai ser homologado esse flagrante, se o juiz vai entender que realmente foram diligências ininterruptas, e isso a gente afirma com muita propriedade, porque nós não paramos, estávamos na rua, sendo vistos ou não, a gente estava o tempo inteiro trabalhando para elucidar esse crime. O suspeito ele foi localizado aqui em Cuiabá, ele disse que saiu da região de Várzea Grande porque percebeu uma movimentação muito intensa para a tentativa de capturá-lo, então ele veio para o município de Cuiabá e foi encontrado perambulando ali na região do Doaquino, perto da Avenida General Melo. Aí a equipe estava acampanando, porque recebeu informe de que ele estaria naquela região, o visualizou e efetuou a prisão em flagrante. É verdade essa informação que chegou para a nossa equipe de reportagem de que ele chegou a ligar para um familiar, para a mãe, por exemplo, dizendo que tinha cometido um crime, que tinha feito, abre aspas, desculpa pela palavra, merda? Então, ele chegou a ligar para um familiar pedindo ajuda, pedindo se não havia uma casa disponível onde ele pudesse se ocultar, porque ele estaria dormindo em uma região de mato, e ele afirma que estaria fazendo isso porque estava sendo procurada a pessoa responsável por matar uma mulher em Várzea Grande. Ele não confessou expressamente, assim, com todas as letras, eu matei, eu fiz para os familiares, mas todo o contexto responde à pergunta de maneira positiva. Ele assumiu realmente que teria ceifado a vida dessa mulher e já é um criminoso com histórico de passagens por crimes violentos contra a pessoa. Há procedimento, salvo engano, do ano passado aqui na delegacia de uma tentativa de homicídio contra um senhor idoso perpetrado por essa mesma pessoa. Então ele já tinha passagens pela polícia por violência, inclusive então por uma tentativa de homicídio contra um idoso. Onde foi isso? Em Várzea Grande ou aqui em Cuiabá? Não me recordo ao certo qual foi o município, porque eu não presidi esse procedimento, mas foi aqui na região metropolitana. Foi. E agora o que acontece com ele, doutora? Agora ele vai ser submetido à audiência de custódia, vai se analisar a legalidade ou não da prisão em flagrante em si, e depois vai ser analisado se ele vai responder a esse processo em liberdade ou não, ou se vai continuar cerceado. Acredito que a prisão será mantida, uma vez que é uma pessoa completamente inapta para conviver em sociedade, tem esses rompantes de agressividade, é uma pessoa que expressa um menosprezo muito grande por populações vulneráveis, idosos, mulheres, e que o cerceamento da liberdade dele é a única maneira de garantir a segurança da sociedade. Delegado, dá para poder afirmar que tanto ele quanto ela tinham familiares, ele, por exemplo, familiares em Cuiabá, ela com familiares em Várzea Grande, mas ambos são, né, no caso, moradores de rua, usuários de droga? São usuários de droga. A vítima, ela tinha uma residência, mas ela perambulava muito pelas ruas, né? Por conta da adicção, do vício, né? Que é uma situação muito triste que realmente causa um declínio na vida da pessoa. Isso, entretanto, não justifica qualquer ato de violência, qualquer ato de desrespeito, principalmente ao corpo dessa mulher. E é por isso que foi tão importante essa atuação da Delegacia de Homicídios, demonstrando o nosso compromisso inarredável com a defesa da vítima, independentemente de classe social, circunstância econômica dessas pessoas. Todas as pessoas e todos esses crimes são investigados com extrema seriedade aqui pela Delegacia de Homicídios, e especialmente esses feminicídios, porque a gente não pode aceitar um sistema que se alicerça sobre a violência, sobre o desrespeito em relação aos corpos das nossas meninas e mulheres. Tá certo. Ele já passou por audiência de custódia, doutora? Ainda não, será submetido à audiência de custódia na tarde de hoje. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Daniel, vou abrir o espaço para você, então, caso você tenha algum questionamento, para que eu possa passar aqui para a delegada ao vivo. Eu gostaria de girar o assunto, porque nós sabemos que toda semana tem uma senhora que visita a DHPP, Alexandre, você bem sabe disso. E ela é mãe de um motorista de aplicativo que foi morto com vários tiros. E segundo a mãe dele, que é moradora da grande CPA, ele teria sido vítima de uma emboscada. E esse caso também está com a doutora que investiga essa história toda do motorista de aplicativo. O corpo dele lá no Parque Atalaia e o carro, Alexandre, lá no Contorno Leste. Você também acompanha o desenrolar dessa história, se a delegada tem condições de nos atualizar e também compartilhar essas informações com a família, em especial a mãe dele, que é uma senhora idosa.
Perfeito, vou passar esse questionamento para ela. Delegada, mudando um pouquinho de assunto, não estava no nosso roteiro, mas é algo que eu tinha comentado com a senhora um pouco antes de nós entrarmos ao vivo, sobre a quantas andam as investigações de um motorista de aplicativo que foi encontrado, né, com várias marcas de tiro, principalmente na região do rosto, no bairro Parque Atalaia, e posteriormente o carro dele foi encontrado na região do Contorno Leste. A mãe dele vem muito aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa para saber a quantas andam, né, as investigações desse caso para conseguir identificar e localizar os suspeitos ou o suspeito deste homicídio. O que a senhora tem para poder falar para a gente? E, claro, até para a família dessa vítima, né, que está nos assistindo também. Então, estão sendo adotadas diversas diligências. O carro que essa vítima utilizava foi periciado. Muito provavelmente, pelo que a gente conseguiu de apontamento da perícia, havia mais de uma pessoa que ingressou nesse veículo junto com a vítima. Acreditamos que ele tenha sido enganado e levado ao local da execução por integrantes de facção criminosa que usaram subterfúgio, a desculpa de que ele ficaria frente a frente com uma suposta pessoa que disse que teria sido abusada, né? Para ver quem que estava falando a verdade. Então, a gente conseguiu chegar nessa apuração, mas como a investigação não conseguiu encontrar câmeras, nem registros visuais, nem testemunhas, né, dessa situação, ela se encaminha para um aprofundamento de uma apuração um pouco mais tecnológica, que demanda mais tempo, mais recursos, um pouco mais de paciência para a gente conseguir chegar aí à verdade real dos fatos. Delegada, esse caso é um caso que se assemelha a uma situação em que surgiu nas redes sociais na época de que uma suposta garota de programa tinha feito um programa, né, com um programa sexual com essa vítima, com esse motorista de aplicativo, isso, e aí, por conta disso, por um desacordo comercial, ela postou nas redes sociais, né, no WhatsApp, por exemplo, e aí saiu em vários grupos nas redes sociais, ela postando isso, dizendo que esse motorista de aplicativo tinha combinado o programa sexual e que ele não teria pago, e eles teriam entrado ali em desacordo. Traz para cá, porque também não estava no roteiro a nossa queda de sinal, tá? Mas vou insistir lá, eu vou insistir lá na DHPP. Essa informação é importante. Tem uma garota nessa história aí. Essa garota teria sido usada por faccionados para atrair o motorista de aplicativo. E eu lembro que teve gente se incomodando aí, quando a gente mexeu nesse assunto. Teve gente se incomodando, teve gente fazendo contato com a mãe do motorista de aplicativo. E eu deixei bem claro aqui, que aqui no Cadeia Neles não tem filho de pai assustado, de mãe assustada. Não tem. Se estão achando ruim, é porque tem algo a mais nessa história. O motorista de aplicativo foi atraído por quem? Foi a tal da Bruninha. Eu falo mesmo, falo mesmo. Foi a tal da Bruninha. Inclusive, o perfil dela do WhatsApp, do Instagram, sumiu, né, turma? Sumiu. Ó, a menina desapareceu. Se tiver o sinal estável, pode botar na tela, por favor. Traz o Alexandre para continuar, porque essa história, ela vai render muito, muito. E toda semana, a família nesse momento, a informação que eu tenho é que a família nesse momento está no CPA, na audiência do Cadeia, acompanhando a atualização ao vivo. Então tá contigo, Alexandre, prossiga, vamos lá. Obrigado, Daniel. Delegado, como eu disse, nós tivemos um probleminha de conexão, mas já retornamos aqui com a nossa conexão. Vamos lá, repetindo a pergunta, então. Existiu um fato de uma suposta garota de programa envolvida nesta questão aí. Por quê? Porque ela teria feito um programa, combinado um programa sexual com essa vítima, com esse motorista de aplicativo. Eles entraram em um desacordo comercial por ela, segundo ela dizia que ele não pagou o programa sexual, e depois ela foi em grupos de WhatsApp, em grupos de redes sociais, divulgando um vídeo dizendo quem era ele, colocando a foto dele ali, o registro no aplicativo, para que ele fosse procurado por integrantes de facção criminosa para cobrar, né, esse valor que ela não teria recebido. Esta história pode ser confirmada pela polícia ou não? O que a polícia pode dizer sobre isso? Então, a polícia recebeu, né, postagens realmente, prints nesse sentido. Isso está em apuração também, principalmente através de uma investigação mais tecnológica, uma investigação mais voltada à quebra de sigilo de dados, a fim de averiguar a veracidade e verificar se realmente essa foi a motivação do crime, mas, ao que tudo indica, sim, foi a motivação de toda essa situação. A polícia já sabe quem é ela? Ela chegou a ser ouvida pela polícia ou ainda não?
há uma qualificação e as diligências estão em andamento. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Eu volto contigo ao estúdio, Daniel. Isso aí. Muito bem, seu Alexandre. Obrigado à delegada. Conseguiu aí explicar para a gente e para a família. O meu compromisso aqui, Alexandre, é com a mãe desse motorista de aplicativo. É uma senhora que toda semana ela fica peregrinando, ela vai na delegacia toda semana saber o desenrolar da investigação da morte do filho dela. E com todo direito, ela é mãe, com todo direito, não é? Ela quer saber a verdade, doa quem doer. Obrigado, Alexandre, obrigado à delegada pela prestatividade, tá?